Fala galera, aqui é o professor Luiz, estamos iniciando aí a nossa quinta aula do primeiro ano de ensino médio. Nós vamos falar um pouco ainda da história da filosofia, a segunda parte. Hoje nós vamos entrar dentro de uma área da filosofia antiga e vamos também falar da filosofia medieval, né? A segunda parte da filosofia antiga que a gente vai abordar é o período que a gente chama de filosofia patrística. Ela vai do século I ao século VII, depois de Cristo, né? Nesse período, as principais obras a serem discutidas são as obras voltadas pelo apóstolo Paulo, pelo João, né? E os primeiros padres da igreja, que eles vão tentar fazer aí, os primeiros padres da igreja católica, né? Que são os primeiros a cultivar um conhecimento racional sobre o cristianismo aí, né? E as principais preocupações nesse momento era a evangelização, a defesa da religião cristã, das ataques das teorias morais e filosóficas das tradições antigas, principalmente a grega, né? Então, nesse período patrístico, nós temos dois momentos, assim, que nós chamamos de patrística grega e a patrística latina, né? A patrística grega é um pensamento filosófico voltado mais para o lado de Bizâncio, né? E a patrística latina está associada mais à igreja romana, que é a igreja católica. Quais são os principais pensadores desse período? Temos o Justino, o Tertuliano, o Atenágoras, Orígenes, Clemente, Eusébio, Santo Ambrósio, né? Inclusive ele era um padre que tinha muita facilidade no discurso lógico, inclusive ele ajudou na conversão do Santo Agostinho. Temos o Santo Agostinho, né? O São Gregório Nazianzo, desculpa, São João Crisóstomo, Isidoro de Sevilha, o Beda e o Boécio. Esses são os pensadores desse período aí da patrística, tá? E os temas principais que esses pensadores vão abordar são as verdades reveladas, né? E os dogmas, né? Eles vão discutir sobre os dogmas da igreja, né? Ou seja, a partir dessas verdades reveladas, as verdades incontestáveis que vão ser produzidas nesse momento. E eles faziam alguns julgamentos, assim. Quais julgamentos são esses? Primeiro, nós tínhamos três tipos de visões relacionadas na experiência da fé com a razão. A primeira é que a fé seria sempre superior à razão. A fé sempre é superior à razão nesse momento da filosofia, né? Só que eles tinham uma visão de que, a primeira visão era que a fé e a razão, mesmo a fé sendo superior, elas são irreconciliáveis, né? Elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. A segunda é a questão de que elas são conciliáveis, porém sempre a razão é subordinada à fé. E a terceira é que elas são inconciliáveis, né? Ou seja, cada uma, terceiro momento de pensamento é que a fé e a razão são coisas distintas, cada um tem seu próprio campo de pesquisa, seu próprio campo de conhecimento. Então, a filosofia patrística, historicamente, ela vai abordar esses temas, né? É o momento na filosofia em que o pensamento vai estar direcionado a discutir o cristianismo, né? Já a filosofia medieval, né, que é chamada também de escolástica, ela começa no século VIII, no período dos inícios das cruzadas, aí, e vai até o século XIV, tudo depois de Cristo, né? Ela abrange pensadores europeus, árabes e judeus, tá? Nesse período, a Igreja Católica ela dominava a Europa e graças a esse domínio foi feito todo o movimento das cruzadas, né? Que era a luta que os cristãos tinham para conquistar a terra sagrada de Jerusalém, né? Para conquistar de volta. E, nesse momento,
os principais influências da filosofia grega nesse período é o pensamento do Platão e do Aristóteles. E isso tudo baseado em cima dos escritos de dois pensadores aí, né? Depois eu vou falar um pouco sobre eles, mas assim, então as principais influências, né, era pelo Platão e Aristóteles, né? O Platão, lá por volta do século VII, se eu não me engano, teve um autor chamado Plotino, e o Plotino era um neoplatônico, e a referência que esses medievais vão ter do Platão é em cima do pensamento do Plotino. E a referência do Aristóteles que eles vão ter é em cima de dois pensadores árabes, né? Que é o Avicena e o Averroes, né? Esses dois pensadores árabes são eles que traduziram as obras, né, do Aristóteles, e eles que vão reproduzir essa obra. Então, o contexto dessas obras filosóficas, elas são em cima da tradição desses dois pensadores. O Plotino, né, o platônico aí, que vai trazer as influências do Platão para os medievais, e nós temos o Avicenna e o Averroes, que vai trazer o pensamento do Aristóteles. Nesse momento, a principal problemática a ser discutida vão ser o problema dos universais, né? Que é a verdade teológica, que na verdade vai consistir em Deus sendo imutável, perfeito e universal, e a relação que existe desse ser com as coisas que são mutáveis e que elas não são, que elas são particulares na sua essência, como ser humano, né? Então aí nós temos temas como a preocupação maior é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a demonstração racional da existência do infinito, desse Deus. Um dos temas é o espírito humano, né? Ele sendo imortal, como que a gente pode ser um ser mortal com um espírito imortal? Que essas são uma das discussões desse período. A separação entre Deus e o infinito, e o homem, Deus infinito e o homem finito, né, que vai discutir esse problema dos universais, a diferença entre fé e razão, né, a dicotomia, literalmente nesse sentido, lembrando que a razão sempre se subordina à fé para os cristãos, né, a separação do corpo como matéria e da alma como espírito, né, que são os temas que vão abordar dentro dessa filosofia medieval. A hierarquia dos seres na constituição do universo, né? Então nós temos aí toda uma construção de uma visão, de uma cosmovisão de um universo. E ela tem uma hierarquia, vou falar de superioridade para inferioridade. Então, primeiro vem Deus, depois vem os serafins, querubins, os arcanjos, os anjos, a alma, o corpo, os animais, os vegetais, os minerais. Essa é a ordem. Dentro da estrutura do universo, nós temos então como ser superior Deus, abaixo de Deus os serafins, abaixo dos serafins os querubins, os arcanjos, os anjos, a alma humana, depois o nosso corpo que está ligado a essa alma, os animais, os vegetais e por último os minerais. Então nós temos essa ordem dentro da estrutura cosmológica. Então eles desenhavam um universo, né, dessa maneira. Então nós tínhamos o ser superior acima de tudo e cada camada um ser podia alcançar, né? E o ser humano na sua finitude estava extremamente distante de Deus devido à sua condição da sua alma não ser elevada dentro da ordem do cosmos cristão aí, né? E ele está preso ao corpo também, que faz parte da condição terrena. O método que os medievais usavam nesse período para desenvolver sua filosofia é o que nós chamamos de disputa, né? De uma forma bem grotesca, assim, se eu fosse dizer para vocês. Então, se apresentava uma tese, e aí essa tese, ou ela podia ser aprovada ou refutada a partir dos argumentos associados aos pensadores cristãos, né? Aí temos aí a ordem dos medievais,
ou nas obras, ou ele podia ser aprovado ou refutado em cima das obras bíblicas, né? Em cima do pensamento filosófico traduzido pelos cristãos ou em cima da Bíblia, né? Da própria leitura sagrada aí. Então nós tínhamos isso, nós tínhamos uma teoria. Nesse momento, ele é conhecido também por ser o momento que acontece as primeiras universidades. Então você vai ter os primeiros conhecimentos e esses conhecimentos vão ser discutidos em cima dessas disputas. Então se falava de um tema específico e tentava-se provar esse tema ou contestá-lo em cima das verdades que a filosofia cristã oferecia ou em cima das verdades que a palavra de Deus podia oferecer, né? Então é nesse sentido, né? Quais são os pensadores aí desse período? Só para gente saber. Os europeus eram Abelardo, Duns Scoto, o Escoto, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, Guilherme de Ockham e Roger Bacon, tá? Dentro dos árabes tínhamos o Avicena, o Averroes e dentro do pensamento judeus nós tínhamos o Maimônides e outros pensadores que eu não vou lembrar agora, mas assim, então nós tínhamos 3 ou 4 pensadores principais voltados para o judaísmo, 3 ou 4 pensadores principais voltados aí para a cultura árabe, e tínhamos esses daí, que é o Abelardo, do Escoto, Santo Anselmo, enfim, que eu apontei, o Guilherme de Ockham, que são os pensadores que vão pensar o problema dos universais. Eu tenho aqui na minha bibliotequinha, na minha mini biblioteca aqui, um livro bem legal aqui, ó, do Pedro Leite Júnior, um livro bem legal do Pedro Leite Júnior, que é o Problema dos Universais. Esse livro aqui, ó, esse livro aqui é o livro que vai apontar aí os principais problemas desse período da filosofia medieval. É uma indicação de leitura para vocês aí, se vocês quiserem, né? O Pedro Leite Júnior, né? O Problema dos Universais aqui, a editora é a editora como que é o nome da editora aqui? Editora Edipicruz. Não sei se é esse nome assim, mas enfim. Então é isso, gente. Para não estender mais o vídeo, tá? Queria agradecer. Então hoje eu falei um pouco da segunda parte da história da filosofia, né? Nós abordamos aí o final da filosofia antiga voltada para o cristianismo e a filosofia medieval. Na próxima aula nós vamos falar aí da filosofia moderna, ok? Vejo vocês no futuro. Até a próxima aula.